Nós vamos logo de imediato dar sequência aos trabalhos do nosso seminário com o quarto painel, que traz como tema Drenagem Urbana, os desafios das cidades. Eu convido inicialmente ao palco a nossa mediadora Nancy Junho, diretora de Apoio e Qualificação Profissional do SENGE. Também convido ao palco os nossos palestrantes, a engenheira Daniela Benfica e o engenheiro Carlos André Bulhões Mendes. Daniela Benfica é engenheira civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental pelo IPH da URGS. É servidora do Departamento de Esgotos Pluviais de Porto Alegre, onde atuou como chefe da seção de projetos e assessora técnica da direção, respondendo desde 2014 pela direção da Divisão de Obras e Projetos do DEP. Carlos André Bulhões Mendes é engenheiro civil graduado pela Universidade Federal de Alagoas, mestre em Engenharia de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em Planejamento de Recursos Hídricos pela University of Bristol, Inglaterra, professor titular da URGS e membro do Conselho Técnico Consultivo do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio Grande do Sul. Com a palavra, então, a nossa mediadora, Nancy Junho, para a condução dos trabalhos deste painel. Bem, boa tarde a todos. Esse nosso último painel, a gente falou o dia inteiro sobre a questão do primo pobre, que seria a drenagem. Mas nós não poderíamos deixar de falar na questão da drenagem urbana. Tendo em vista tudo que está acontecendo aí, e que a gente sabe que, na realidade, a drenagem, talvez, dos serviços de saneamento, seja aquele que mais tenha inter-relação com os demais, que eu acredito que nós vamos ter essa oportunidade de ver. Eu vou passar de imediato a Daniela, que ela, graciosamente, acolheu o nosso pedido, porque ela tem um compromisso pré-agendado, então ela vai iniciar os nossos trabalhos aqui. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer muito ao SENGE, não apenas o convite para vir falar aqui, como também a realização desse seminário sobre saneamento e, principalmente, a pauta da drenagem como um item importante a ser debatido na comunidade que trabalha com saneamento em Porto Alegre. Como a Nancy bem falou, a drenagem sempre foi o primo pobre, né? Então, a gente sempre ficou meio de lado, né? Até estava comentando que em simpósio da ABS, por exemplo, se tem uma mesa redonda é muito, tem uma sessãozinha lá de trabalhos, é sempre bastante deixada de lado, digamos assim. Bom, a proposta que me foi feita de debater aqui seria a drenagem urbana nos desafios das cidades. É um pouco diferente do que normalmente eu trabalho nas apresentações, que em geral nos pedem para falar sobre o trabalho do DEP. E então aqui eu aproveitei para ampliar um pouquinho até os meus horizontes mesmo e fazer uma discussão um pouco mais ampla do que o que a gente está conseguindo fazer em Porto Alegre. Bom, a gente não consegue falar sobre drenagem urbana sem falar na lei de saneamento. Por que essa lei de saneamento é tão importante para a gente? Eu gostei bastante da colocação do Geraldo, meu colega engenheiro e municipário, sobre a legislação referente a resíduos sólidos. Eu acho que também se aplica à lei de saneamento. Não é uma lei perfeita, mas é uma lei boa e ela preenche uma lacuna que existia, tá? E por que para a drenagem urbana, na minha opinião, ela é fundamental? Em primeiro lugar, porque ela diz que drenagem urbana é saneamento. Até essa lei, a drenagem urbana ficava num limbo entre saneamento e resíduos e recursos hídricos. Na realidade, nós que trabalhamos na drenagem urbana sempre fomos muito mais acolhidos pelo pessoal dos recursos hídricos, né? Nos simpósios da Associação Brasileira de Recursos Hídricos, o tema é amplamente discutido, nas revistas de recursos hídricos, talvez pela grande importância da hidrologia, né, dentro do nosso trabalho. Mas, então, finalmente foi definido. Drenagem urbana, sim, faz parte do saneamento. E isso é imprescindível para se trabalhar. Nós, inclusive, tivemos seleções, há muito tempo atrás, de recursos da União, em que nós não podíamos apresentar propostas, era pró-saneamento o nome do programa, mas nós não éramos saneamento, nós éramos drenagem, tá? Bom, então, de vital importância essa definição. E o outro também, a outra questão que é muito importante é, a gente
conversa há anos nos meios da área sobre as mudanças de paradigma na drenagem, passando da questão higienista de simples transporte das águas para a questão de compensação da urbanização, da impermeabilização e, posteriormente, para um desenvolvimento urbano de baixo impacto. Mas a lei, então, torna isso claro. Torna isso claro dizendo que, na realidade, é drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Ou seja, não é só drenar, não é só tirar da frente. Basicamente, então, ela define claramente que a drenagem urbana, que o manejo das águas pluviais urbanas, na realidade, eu vou ler aqui porque ali está bem ruim, tá? Que o manejo das águas pluviais urbanas efetivamente inclui dispositivos de transporte, ou seja, a própria drenagem, detenção ou retenção para amortecimento, ou seja, a compensação da urbanização, e tratamento e disposição final das águas pluviais, ou seja, o tratamento. A gente chegaria aí com esses 3 dispositivos, as 4, transporte, amortecimento, tratamento e disposição final, a gente chegaria, sim, na questão da drenagem urbana sustentável, né? A tão falada SUD. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o panorama nacional. Tá? Dos 4 componentes de saneamento, isso aqui são informações do PlanSab, não sou eu que estou dizendo, tá? É o Plano Nacional de Saneamento, concluído em 2013. Então, dos 4 componentes do setor de saneamento, os serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas são os que apresentam maior carência de políticas e organização institucional. Também vai encontrar exatamente o que a Nancy falou na abertura da discussão. Ou seja, não há uma institucionalização padrão da drenagem no país, né? Na realidade, ao contrário da água e esgoto, que bem ou mal é municipal, como se faz em Porto Alegre, ou então são as companhias regionais, que estão bem sedimentadas, né? Os mais diversos arranjos institucionais são encontrados na área do manejo das águas pluviais urbanas. Então, em 2008, 99,6%, ou seja, praticamente tudo, tá? Todos os municípios tinham seus sistemas de drenagem administrados diretamente pelos municípios, tá? E sendo que predominantemente vinculados às secretarias de obras e serviços públicos. Ou seja, não há um órgão responsável pela drenagem urbana, quer seja individualmente, né, especificamente, ou em conjunto com as outras modalidades de saneamento. Esses 0,4%, eu acredito que talvez seja alguma coisa com relação ao município de São Paulo, que tem intervenções, por exemplo, do DAE e da própria Sabesp também na drenagem do município de São Paulo. Eu assisti uma vez uma palestra, não tenho a fonte exata, tá, mas de que havia 27 instituições em São Paulo que, de uma forma ou de outra, atuavam no manejo de águas pluviais urbanas no município de São Paulo, municipais e estaduais. Então, realmente, o arranjo institucional é o mais variado possível. Apenas 22,5% dos municípios brasileiros tinham plano diretor de drenagem urbana em 2013. Acredito que esse número não mudou muito de lá para cá. O investimento necessário, o Geraldo também apresentou um slide onde tinha um gráfico com isso, eu peguei aqui só o de drenagem, é estimado em torno de 68 bilhões de reais. Né? Tenho minhas dúvidas se é tão baixo assim. E a macro-região sul corresponde pela maior necessidade de investimentos da ordem de 30 bilhões de reais. Isso porque, obviamente, a urbanização afeta, né, ao contrário do que as pessoas pensam normalmente, mas as regiões mais urbanizadas é que vão ter os problemas. Então, é natural que uma região norte, onde tem uma urbanização muito menor, ela necessite de menos investimentos em manejo de águas pluviais. Pois bem, voltando agora para a lei de saneamento. Eu vou chegar nos princípios fundamentais e, com isso, eu acho que a gente fala sobre os desafios, então. Tá? Eu não copiei, obviamente, todos os fundamentos, os princípios fundamentais aqui, porque eles são 12, tá? Mas reproduzi os que a gente julgávamos mais importantes. Primeiro, a disponibilidade começa lá com universalização, né? Mas chegamos no inciso 4. Disponibilidade em todas as áreas urbanas de serviços de drenagem e de manejo das águas pluviais adequados à saúde pública, à segurança da vida e do patrimônio. Ou seja, vincula necessariamente as áreas urbanas. Não há manejo de águas pluviais urbanas sem planejamento urbano. E isso é uma coisa que é muito esquecida na nossa realidade. O inciso 7 fala da eficiência e sustentabilidade econômica. Uma das questões, ou talvez a questão mais polêmica do momento. Tá? Como viabilizar essa sustentabilidade econômica. O inciso 8º fala, é muito próximo do 7º, fala justamente que
há necessidade de considerar a capacidade de pagamento dos usuários. Então, aí já faz direto, há necessidade de pagamento. Tá? O inciso 10 fala no controle social. O inciso 11 fala sobre a regularidade, né, o que é uma coisa muito mais complicada de se avaliar do ponto de vista da drenagem. A regularidade da coleta de resíduos sólidos é muito fácil de se ver, a regularidade do abastecimento de água, a regularidade da coleta de esgoto. Agora, a regularidade da drenagem. Drenagem só se precisa quando chove. Então, né, é complicado ver, de repente, quando chove, o serviço não está ali disponível. Né? E, por fim, a integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos. Aqui está o link. A lei do saneamento claramente fala que saneamento não é recursos hídricos, mas isso aqui faz a ligação. Não é recurso hídrico, mas está intimamente ligada com a questão dos recursos hídricos. Pois bem, ainda na lei de saneamento, eu vou focar um pouco na questão da cobrança, que talvez, não sei, o Carlos André vai abordar um pouco mais depois, porque eu sei que ele trabalha também com linha de pesquisa nessa área. A sustentabilidade, o artigo 29, fala que a sustentabilidade econômico-financeira deve ser assegurada mediante a cobrança dos serviços. É claro, não tem discussão. Ela deve ser assegurada mediante a cobrança dos serviços. No país, até o momento, até onde eu saiba, pode ter havido nos últimos meses alguma novidade, mas acredito que não. Basicamente, só Santander cobrava. Eles tinham parado de cobrar por um período, depois voltaram a cobrar. Porto Alegre tem uma forma de cobrança que, na realidade, não seria em função disso aqui, que é em função do uso das redes pluviais para transporte de efluentes cloacais por parte do DEMAI. Então, as economias que são ligadas na rede pluvial, essa tarifa paga de esgoto vem para o DEP. Mas é um recurso que tende a zero. À medida que o DEMAI vai implantando redes cloacais, implantando sistema separador absoluto na cidade, a tendência dessa arrecadação do DEP é sumir. Né? Bom, e, ainda, além de falar claramente que há uma necessidade de cobrança, ela fala como cobrar. Especificamente para a drenagem, no artigo 36, ela fala que a cobrança deverá ser do manejo das águas pluviais urbanas, deverá levar em conta os percentuais de impermeabilização e a existência de dispositivos de amortecimento ou retenção da água da chuva. Então, a lei nos manda cobrar e nos diz como cobrar. É bastante claro, apesar de polêmico, é bem claro esse assunto. Bom, ainda na lei, a gente tem que cabe ao titular do serviço de saneamento, ou seja, no caso do manejo das águas pluviais urbanas, ao município, elaborar os planos de saneamento básico, prestar diretamente ou autorizar a delegação dos serviços e definir o ente responsável pela regulação e fiscalização, fixar os direitos e os deveres dos usuários e estabelecer mecanismos de controle social. E eu acho que aqui a gente tem... Nesses 4 aqui, a gente tem claramente os nossos desafios aqui pela frente. Tá? Os prazos fixados pelo Decreto 8.211, do regulamentador, são esses aqui de baixo. Tá? Só que os prazos... bom, teve um motivo para botarem assim, né? Mas é bastante criticável, digamos assim, porque, na verdade, a lei não afirma, o decreto não afirma que todos os municípios têm que atender esses prazos. Afirma apenas, tão somente, que os municípios que não atenderem esses prazos não terão acesso a recursos da União para a implantação de obras. Ou seja, se algum município quiser nunca fazer isso, nunca fará. Né? Não é uma obrigação da lei, ao contrário de outras legislações, ela condiciona apenas a liberação de recursos. Quanto à questão dos nossos desafios, então, eu gostaria de focar nessas quatro grandes áreas, que é a minha discussão. Bom, o Ministério da Cidade já fixa, na verdade começou em 2006, mas a gente tem um novo aqui em 2012, um novo manual. Tá? O Ministério das Cidades, nós não temos muita norma, na verdade praticamente nada de norma de manejo de águas pluviais urbanas no Brasil. Então, a gente se baseia um pouco pelas diretrizes do Ministério das Cidades. O Ministério das Cidades, nos manuais para abertura das seleções em manejo de águas pluviais urbanas, eles, então, fixam, desde 2006, é o que eu reproduzo de 2012, que o Programa Drenagem Urbana Sustentável ele é voltado a medidas estruturais e não estruturais para a redução de enchentes. Entre as medidas estruturais propostas, eles privilegiam a redução, retardamento e amortecimento das águas pluviais. Ou seja, a gente tem aqui a visão da drenagem urbana sustentável, ou pelo menos o início disso, né? Porque drenagem urbana sustentável mesmo, se a gente for levar ao pé da letra, é muito mais do que isso. Então, entre as intervenções previstas,
Cita-se reservatório de amortecimento, adequação de canais para redução de velocidade, sistemas de infiltração, parques lineares, recuperação de várzeas, renaturalização de cursos d'água. E que obras convencionais serão admitidas muito excepcionalmente quando as demais alternativas mostrarem-se inviáveis. Na prática, o que a gente vê? A gente vê que ainda a maior quantidade de obras é executada com obras convencionais. Então, essa excepcionalidade não é tão excepcionalidade assim, é mais regra do que qualquer outra coisa. Aqui, então, eu elenquei quais são os princípios e os desafios. Tá? Nós temos aqui, eu vou falar um pouco sobre a situação do município de Porto Alegre como um exemplo e discutir um pouco a situação, o panorama nacional sobre isso. Então, nosso primeiro desafio, o arranjo institucional. Qual é a situação atual no município de Porto Alegre, bem entendido? Organizado desde 1973. Nós temos em Porto Alegre o Departamento de Esgotos Pluviais, que é o único no Brasil, é o único município do Brasil que tem um departamento de primeiro escalão, um status de secretaria, o nome é departamento, mas é uma secretaria, que trata exclusivamente da drenagem urbana. A gente tem alguns outros municípios, Santo André é o principal exemplo, que tem também órgãos de primeiro escalão, porém, lá em Santo André é integrado com as demais modalidades de saneamento. Ou seja, a grande maioria dos municípios brasileiros, como diz aquela estatística lá do PlanSab, eles basicamente têm um canto lá da Secretaria de Obras que trata da drenagem. Tá? Então, quais são os desafios? Os desafios do Brasil, o desafio do Brasil é ter um arranjo institucional padronizado ou, no mínimo, algumas possibilidades de arranjo institucional. Qual é o desafio de Porto Alegre, as perspectivas de Porto Alegre? Nós discutimos muito uma eventual autarquização do DEP, tendo em vista que o DEP não tem, juridicamente, ele não é uma pessoa independente do município, nosso CNPJ é o mesmo do município de Porto Alegre. Então, se nós temos que cobrar, nós temos que ter receita, e a lei nos manda ter receita, a gente passa por uma discussão de uma eventual autarquização. E, em Porto Alegre também, uma questão necessária de uma modernização e de um reforço institucional. Porque, apesar de que, no Brasil, isso aqui, o arranjo institucional do DEP, de Porto Alegre, não chega até a ser vanguarda, digamos assim, a gente é bastante procurado por outros locais, mas a gente sabe que a carência ainda é grande na questão, tanto a questão técnica de condições de trabalho e uma série de outros fatores. Tá? Quanto ao desafio da universalização dos serviços. Eu diria que em Porto Alegre está em andamento. No Brasil, obviamente, também em maior ou menor escala, em cada município. E quais são os nossos desafios? Bom, nós temos dois desafios. Nós temos o desafio de enfrentar a irregularidade fundiária, porque, como eu falei antes, não existe manejo de águas pluviais urbanas sem planejamento urbano. Então, a longo prazo, a gente pode até vislumbrar, solucionar os problemas de águas pluviais na cidade formal. Agora, na cidade informal, é muito mais complicado. Então, a gente tem que trabalhar junto com essa questão da regularização fundiária atual e para ocupações futuras. Temos também esse passivo da urbanização formal, que existente desde antes das legislações que prevêem a abordagem compensatória da drenagem, mas que isso é uma, digamos assim, isso é o que a gente está acostumado a fazer. Então, isso depende de recursos e depende de tempo, mas não é um desafio que nos assusta. O que nos assusta mais é realmente a questão da irregularidade fundiária, da falta de planejamento urbano. Bom, outro desafio enfrentado, a sustentabilidade econômica. Em Porto Alegre está pendente, e até onde eu saiba, no Brasil, isso aí está pendente. Existem estudos acadêmicos sobre o assunto, mas, como eu falei, basicamente, Santo André teria alguma coisa um pouco mais concreta sobre isso. Qual é a nossa situação aqui em Porto Alegre? Nas nossas perspectivas. Nós temos um estudo tarifário em andamento. Isso foi uma exigência do Banco Interamericano de Desenvolvimento, na época do financiamento do Programa Integrado Socioambiental, do PISA, que eles, muito antes da Lei de Saneamento falar, eles já viram que o DEP era inviável. Então, eles exigiram, estão financiando, inclusive, uma consultoria que está montando uma proposta de tarifação para a drenagem em Porto Alegre. Agora, a gente vai ter no papel, a gente vai ter uma proposta. A medida é politicamente muito, muito antipática, né? A gente ter a vontade política, a gente ter um prefeito que efetivamente, e vereadores também, que efetivamente vão abraçar essa causa, né? É uma discussão bem mais ampla e longa. Bom, controle social. O controle social também é uma das exigências da Lei de Saneamento. A situação atual em Porto Alegre, a gente poderia dizer que está atendido.
Eu coloquei aqui em função do Conselho Municipal de Saneamento, que é uma exigência da lei, que ele foi criado ainda esse ano, faz alguns meses que ele foi criado, já está se reunindo formalmente, a gente tem alguns membros aqui do Conselho aqui, presentes, mas não seria só isso que seria o atendimento, né? A Porto Alegre tem todo um histórico de participação popular e que, então, acho que a gente está bem... Se algum deles a gente está mais avançado, talvez seja esse. Questão da regulação e fiscalização. Isso aí está pendente aqui no município de Porto Alegre. Nós temos também um estudo, até também financiado pelo BID, sobre a formatação de uma agência reguladora de saneamento municipal. Há ainda uma discussão se ela seria municipal ou se ela seria, talvez, metropolitana. Tá? Houve uma discussão inicial de se usar a própria AGERGS, mas não são serviços delegados, né? O titular do serviço e o prestador do serviço é o mesmo, é o município de Porto Alegre. Então, nós estamos pendentes com isso. A situação no Brasil é um pouco melhor. A gente já tem vários estados, agências reguladoras em operação, funcionando. Talvez a mais atuante, pelo menos aqui eu tenho visto mais atuante, é a DASA, de Brasília, do Distrito Federal, que atua bastante. Mas existem também de vários outros estados, Bahia, Rio Grande do Norte, enfim. Acredito que nesse item aqui a gente ainda está um pouco atrás. Bom, quanto ao plano de saneamento, que é um outro desafio, uma da outra das exigências da lei do saneamento. Em Porto Alegre ele está atendido. Porto Alegre tinha planos setoriais, planos municipais de água e esgoto, abastecimento de água e esgoto local já de muito tempo. Nós temos um plano diretor de drenagem urbana elaborado por Bacia Hidrográfica, que teve início lá em 99 e foi concluído só agora em 2013. E nós julgávamos que isso aí estaria atendido por esses planos setoriais, mas na realidade não é a leitura da lei. E foi feito então um esforço coletivo entre os 3 órgãos envolvidos na área de saneamento em Porto Alegre, DEP, DEMAI e DEMELHU, e a gente formatou então um plano municipal de saneamento básico que está aberto para consulta pública, quem se interessar está no site da prefeitura e que vai ser publicado agora até o final do ano. Porém, nós temos a necessidade de atualizações periódicas, tanto dos planos setoriais quanto desse plano municipal de saneamento. Pela lei de saneamento, em torno de 4 anos, a gente vai ter que enfrentar isso aí. Agora, por fim, drenagem urbana sustentável, que está bastante linkado com a questão da qualidade da água pluvial, mas eu vou falar separadamente. Quanto à drenagem urbana sustentável, a gente poderia julgar que Porto Alegre está em andamento, né? O Brasil também está em andamento, mas digamos que alguns passos atrás de Porto Alegre, talvez, pelo menos na grande maioria das cidades. Esse conceito está sendo aplicado em Porto Alegre desde a década de 90, no mundo ele é aplicado desde o final da década de 60. Tá? E, então, a partir do final da década de 90, quando nós tivemos a promulgação do PDD-UA, do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental. Eu tinha botado para marcar 20 minutos. Então, a gente tem aplicado esse conceito desde 1990. Nós temos, então, a migração da abordagem higienista, da abordagem simples transporte dos alagamentos de um ponto para o outro, a mais ajusante da bacia hidrográfica, para uma visão compensatória, de compensação da impermeabilização do solo por dispositivos de amortecimento, de infiltração e detenção, e, finalmente, para uma drenagem urbana sustentável, que abrangeria muito mais do que só isso. Tá? Qual é o nosso principal desafio? E isso tem sido meio que um consenso em todos os eventos de discussão que a gente tem participado. Tá? Do ponto de vista técnico, a gente já tem, a gente que eu digo, sociedade que trabalha nessa área, pleno conhecimento. São dezenas, digamos assim, de dispositivos, são trincheiras de filtração, são planos de filtração, são jardins de chuva, são banhados construídos, são os reservatórios mais tradicionais. Enfim, soluções técnicas nós temos diversas. Tá? Nós temos conhecimento técnico suficiente, nós temos várias universidades com linhas de pesquisa no assunto, fazendo estudos, simulações, tanto matemáticas quanto modelos disso. Então, isso aí não nos falta. Né? A gente está bem avançado, o Brasil já está bem avançado nisso, ao contrário do que estava algumas décadas atrás. Porém, implementar isso está sendo muito difícil. Talvez Porto Alegre, no Brasil, seja a cidade que consegue falar mais sobre essas dificuldades, porque é quem mais avançou nisso. A gente está há bastante tempo nisso. É muito complicado, está sendo muito complicado a relação da comunidade, da sociedade com isso, porque, ao contrário do esgoto local, da água e do resíduo sólido, em que a relação do cidadão com ela é muito óbvia, né? Eu uso a água, eu sei que eu uso a água, como o Geraldo falou, eu abro a torneira e uso a água, eu gero esgoto, eu tomo banho, eu cozinho, né? Eu gero lixo, é o meu lixo que eu estou colocando ali. Agora, chove do céu, não sou eu que fiz a chuva.
né? Então, na verdade, se choveu demais e alagou a rua, é porque choveu demais e porque a prefeitura não fez certa rede, né? Porque não fui eu que fiz aquela chuva. Então, é muito complicado a gente conseguir conscientizar a sociedade de que, na realidade, é a impermeabilização, de que, na realidade, o fato de que cortar grama é muito chato e eu vou pavimentar todo o meu pátio, e assim como eu faço isso, todos os meus vizinhos também fazem, e, com isso, aquela rede lá da rua que era suficiente não é mais, e que isso é uma responsabilidade minha, e que, então, se eu quero impermeabilizar o meu pátio inteiro, eu tenho que tomar uma medida compensatória para evitar que isso aí agrave a rua. Olha, a gente tem trabalhado nisso há em torno de 15 anos com comunidades em geral, e é bastante difícil, e é difícil em baixa renda, e é difícil em alta renda. É uma coisa realmente que, talvez, de todos esses desafios, seja o que mais me assusta. Tá? Por fim, a qualidade da água pluvial está pendente. Eu vou só dar uma pincelada, porque, na realidade, no Brasil não se trabalha com isso. Tá? São países que já solucionaram a questão quantitativa, que agora estão se debruçando sobre a questão qualitativa, também por várias formas técnicas, né? Mas, no Brasil, a gente não tem avançado nisso, porque a gente não resolveu a questão quantitativa. Né? Apesar de que tem estudos de que a água pluvial, mesmo a água só pluvial, sem nenhuma contribuição de esgotamento local, ela ainda tem índices de poluição muito altos, inclusive com presença de metais pesados. Por fim, o histórico aqui de Porto Alegre. Em 99, nós aprovamos o PDD-UA, né, o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental, com 2 artigos que falavam sobre as medidas compensatórias da urbanização, da impermeabilização, e também que previa a elaboração de planos setoriais. O Plano Setorial de Drenagem começou em 99 e foi até 2003 por um convênio do IPH, o IPH-URGS, pelo qual nós elaboramos os planos de 6 bacias hidrográficas piloto. De 2000 em diante, nós começamos a exigir o amortecimento em parcelamentos do solo, de acordo com o artigo 135, parágrafo 6º do PDD-UA, e em grandes empreendimentos, porque o artigo 97, que fala do controle no lote, do controle na fonte, no lote, ele necessitava regulamentação por um decreto. Então, a partir de 2000, nós começamos a pedir no parcelamento e em grandes empreendimentos. Já em 2006, finalmente, nós tivemos publicado o decreto 15371, com a exigência do controle na fonte, com a detenção em lotes. De 2007 a 2013, nós conseguimos elaborar o plano diretor das demais bacias hidrográficas por um financiamento PAC-1. De 2004 a 2014, então voltamos um pouco no tempo, nós conseguimos fazer intervenções pontuais na bacia hidrográfica do Arroio da Areia, intervenções baseadas na proposta do plano diretor de drenagem para aquela região, mas não eram intervenções na bacia como um todo. A gente tinha as diretrizes e a gente, à medida que conseguia recursos ou negociação com algum empreendedor, a gente executava as propostas. E, finalmente, em 2012 em diante, a gente recebeu um recurso bastante alto do programa PAC Prevenção, que teve origem naquele verão que houve deslizamentos de terra na região do Rio, na região serrana do Rio. Então, o governo federal abriu um grande programa com recursos do Orçamento Geral da União, são recursos a fundo perdido, para drenagem e contenção de encostas. Nós fomos contemplados, então, com 3 grandes obras que estão, no momento, em processo licitatório, e a gente acredita que comece já no ano que vem. Quais os avanços que a gente pode dizer desses últimos tempos, desse nosso histórico? Toda essa nossa abordagem de planejamento, de ter planos diretores, de construir, então, as soluções, ela nos permite olhar a bacia hidrográfica como um todo, né, como a unidade de planejamento. Então, nós não planejamos por UEUs, nós não planejamos por bairro, nós não planejamos por setor censitário. Nós planejamos, como a lei de saneamento, aliás, exige, por bacia hidrográfica. Então, a gente consegue ver a bacia como um todo e não transferir problemas de um lado para o outro, como se fazia antes. Tá? Com isso, nós também conseguimos diretrizes de planejamento para obtenção de recursos para a implantação das obras. Não foi à toa que a gente conseguiu quase 240 milhões do Ministério das Cidades, foi porque, quando eles chamaram de uma semana para outra, para uma seleção, que a gente tinha uma semana para preparar material para ir lá apresentar, a gente tinha todo o arcabouço do plano diretor de drenagem das bacias hidrográficas e conseguiu montar, então, uma proposta. E, por fim, o custo das obras de amortecimento tende a ser inferior ao custo de ampliação de condutos. Então, a gente também tem que trabalhar com essa visão de que a gente tem muito a fazer e pouco dinheiro, portanto, temos que melhorar a nossa performance. Por fim, as dificuldades. Tá? A falta de uma política integrada entre os diversos órgãos do poder público municipal, e isso eu falo bastante sobre a questão do planejamento urbano. Tá? Não deveria haver nenhuma separação entre os dois, né? Deveria ser uma coisa feita conjuntamente, e, infelizmente, não é uma dificuldade que a gente tem.
a falta de informação da sociedade sobre o funcionamento dos dispositivos de amortecimento e sobre a sua própria responsabilidade com relação ao alagamento. É aquilo que eu falei, o alagamento vem de cima, não sou eu que causo, tá? Na visão da grande maioria da nossa sociedade. A dificuldade da implantação de dispositivos de detenção a céu aberto, porque a gente tem, a nossa realidade ainda diz que uma boa parte da cidade tem esgoto misto, né? E também resíduos sólidos, desculpa o lixo ali, tá? Deficiência da manutenção das estruturas implantadas, públicas e privadas, tá? Isso aí é um meia-culpa, digamos assim. Eu também não estou aqui para vender peixe de ninguém. A gente tem nossas deficiências e algumas bem sérias, tá? E, por fim, a falta de capacitação dos profissionais da área. Eu estou formada, vai fazer 20 anos agora, dia 27 de janeiro. E até hoje, pelo menos, até o último estagiário que nós tivemos, eu comparei, o currículo da URGS não mudou. Tá? Tem uma disciplina opcional, eletiva, agora chamam, né, que não conta crédito, de drenagem urbana. Isso aí faz quem realmente está muito afim de fazer. Pelo que eu me lembro de quando eu era estudante, eu não fazia coisa que não contava crédito. Tá? Então, o currículo continua o mesmo. Ou seja, a pessoa sai da graduação em Engenharia Civil na URGS, e acredito eu que nas outras universidades a realidade seja similar, e, basicamente, ela não sabe o que é drenagem urbana sustentável. Né? Ela sabe, basicamente, aplicar o método racional e dimensionar uma redezinha para uma rua. E deu. Né? E isso, então, impacta muito na nossa realidade, porque a função do DEP não é dar treinamento técnico. A função do DEP é aprovar projeto e fiscalizar. Tá? Aqui eu vou então, encerrar mostrando um pouco da parte boa que a gente faz e um pouco da parte ruim. Aqui nós temos 2 reservatórios de detenção executados pela iniciativa privada. O primeiro deles, esse daqui, é do loteamento Lecoville, lá na Zona Norte de Porto Alegre. Eles, em função da legislação, eles foram obrigados a implementar isso. Eles ainda estão fazendo a manutenção desse reservatório, porque, apesar de não ser uma obrigação deles, o loteamento já está entregue, mas eles têm condomínios lá que eles estão vendendo ainda, então, obviamente, eles estão mantendo. E essa aqui é uma bacia que foi feita para a PUC, já tem outras, depois a PUC aprovou, mas então vocês veem, ela controla o estacionamento da PUC. Então, são medidas que, olhando essa foto aqui, não diz que é Porto Alegre, né? A gente normalmente põe fotos de outros países, mas essas aqui a gente gosta de colocar. Agora, aqui a gente tem uma bem diferente, uma realidade diferente. Nós temos a bacia de detenção do loteamento Jardim Dona Deia, que fica em Ipanema, que foi a primeira bacia de detenção implantada no município de Porto Alegre, foi implantada pelo DEP, segunda metade da década de 90, e como nós não temos no DEP e nem no Brasil a cultura de manutenção preventiva, a bacia em 2012 estava dessa forma. Tá? Vocês estão vendo que eu não estou escondendo, estou lavando roupa suja em público aqui. Esta bacia, particularmente, já recebeu, a gente fez um esforço lá no DEP de mostrar para a nova direção que tinha entrado naquela ocasião, mostrar os problemas existentes. Essa bacia aqui, eu não tenho foto dela depois, mas ela foi limpa poucas semanas depois dessa fotografia, né? Mas ela é nós temos um programa para fazer um programa permanente de limpeza das demais bacias implantadas em Porto Alegre, só que a gente está na dependência de recursos para conseguir efetivar isso. Por fim, eu gostaria de agradecer muito a atenção de todos. Eu não vou poder ficar para os debates, né? Como eu tinha falado, eu tenho um compromisso inadiável agora, mas aqui está aqui está o site do DEP, tá? E os nossos contatos lá da divisão de obras e projetos do DEP. Quem tiver interesse em conhecer mais o nosso trabalho ou discutir alguma coisa, nós estamos à disposição. Muito obrigada. Eu agradeço a Daniela, que abordou aqui uma série de questões bastante interessantes. Eu só gostaria, Daniela, ao tu receberes as nossas flores, de dizer que é uma satisfação contar com profissionais tão competentes nos nossos quadros, que, como uma das questões colocadas aqui, foi a necessidade de fortalecimento dos nossos quadros técnicos para enfrentar uma questão tão grave quanto a de drenagem. Eu vou passar de imediato ao engenheiro Bulhões, que já foi apresentado, e agradecer que ele chegou ontem de Mariana, está sendo perito lá nesse gravíssimo, eu não diria acidente, essa calamidade mesmo, e amanhã de manhã está se deslocando para Brasília para dar continuidade ao encaminhamento que está sendo dado. Eu acho que fica todo mundo muito curioso de saber o que está acontecendo lá, mas eu vou pedir que ele pode falar um pouquinho sobre Mariana, mas nos traga aqui o assunto da drenagem e os desafios da cidade. Bom, primeiro, boa tarde a todos os colegas engenheiros. É uma honra para mim estar aqui, um dia antes do Dia do Engenheiro, e eu não vejo nada melhor do que festejar debatendo engenharia, né? Então,
Boa tarde a todos que estão aqui presentes e também aos internautas que estão nos assistindo aí pela internet, né? Nos honra muito um tema como esse. Eu também parabenizo o Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul, do qual me honra muito fazer parte, e trazer esse tema para debate. Fica difícil, após a brilhante explicação da engenheira do DEP, da Daniela, já que ela esgotou algum dos temas que eu iria trabalhar. Eu vou dramatizar um pouco, e também respeitando os limites de horário que nós temos. Bom, em termos práticos, eu quero enfatizar o seguinte. Quando chove, o Rio Grande do Sul vem sendo assolado por chuvas aí já faz um certo tempo. Temos regiões aí do estado, as cidades inclusive, com profundo impacto. Eu lembro quando deu o tsunami em Fukushima, no Japão. Aqui nós tivemos o tsunami gaúcho, que foi em São Lourenço do Sul. Nós tivemos em 2013 uma inundação no Vale dos Sinos, aqui, quer dizer, em todo o estado, mas aqui ficou dramático, já que o dique de proteção ficou a 40 centímetros de ser ultrapassado. Isso, caso acontecesse, deixaria 100 mil pessoas desabrigadas, paralisando uma importante artéria do Rio Grande do Sul, a BR-116, com profundo impacto econômico ao estado do Rio Grande do Sul. Já o ano de 2014, já vou mostrar a fotografia, foi marcado para mim, a imagem iconográfica a nível mundial, a vaca no poste, aquela vaca na bacia de Uruguaiana, né? Então tem uma saga, inclusive vocês procurem saber na internet, o que aconteceu com a vaca para ser retirada, é quase outra novela. E esse ano, eu acho que ainda está presente na memória de todos. Então, tudo isso, apesar de eu estar dando um tom jocoso aqui, se resume àquela palavra, efetividade, né? E efetividade é resultado. E engenheiro e engenheira é treinado para apresentar resultado. E nos orgulha muito apresentar resultados que sejam efetivos para o bem-estar da população. E isso, infelizmente, não está acontecendo. Não está acontecendo e basta andar nas cidades. Não é privilégio de Porto Alegre, nem cidade nenhuma, é qualquer cidade brasileira de médio porte para cima, que quando chove, fica, além do problema da água, na verdade, falta água, falta energia, falta luz, e é o caos na mobilidade urbana, com várias consequências na infraestrutura. Então, é um pouco dentro dessa linha que eu vou me expressar, e a Daniela já apresentou a engenheira, né, a colega, já apresentou algumas soluções, e eu vou explorar um pouco essa busca de efetividade, né? Que tem um pouco da minha apresentação, eu vou pular. E lembro, por exemplo, a crise de água lá na cidade de São Paulo. Ainda está também na memória de todos, né? Vou iniciar por aí. Olha que interessante. Esse artigo aqui, expansão da capacidade de abastecimento público da cidade de São Paulo. Esse artigo foi publicado numa revista de engenharia civil nos Estados Unidos em 1985. E o autor, na época um professor da USP, tecnicamente estava todo resolvido. Em 2014, essa pessoa aí, extremamente competente, era o secretário de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, gaguejando na frente da televisão para dar explicação. E aí, a pergunta que vem à cabeça é, por quê? Por que isso acontece, né? Então, eu induzo e desafio a dizer que a nossa engenharia está entre as melhores do planeta Terra. Afinal de contas, eu viajo muito por aí e encontro só, ou em vários locais, engenheiros brasileiros. Engenheiros que estudaram aqui, engenheiros que são colegas nossos. Então, não tem isso de ter solução mágica nem nada. Infelizmente, nós não temos o ambiente político para que as boas técnicas de engenharia possam acontecer. E isso se reflete, por exemplo, quando, me recordo agora, no começo desse ano, teve um debate de finalização ou encerramento das atividades, por exemplo, da FZB, Fundação de Zoobotânica. Eu tive a curiosidade de comparar o orçamento de 2010 até 2014, o orçamento geral do Estado, e comparar o orçamento dos órgãos ambientais do Estado do Rio Grande do Sul. Para minha surpresa, são pífios, apesar de uma retórica, entendendo uma retórica como uma argumentação persuasiva, né? Mas a retórica se torna vazia quando fica sem conteúdo. Traduzindo, retórica vazia é igual a lero-lero. Então, nesse quadro, vejam bem, nesse quadro, eu diria que o problema começa, por exemplo, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, quando temas como saneamento,
abastecimento de água, tratamento de esgoto, drenagem pluvial e resíduos sólidos, é tratado como o primo pobre. É tratado como o primo pobre. Ora, doenças que mosquito é o vetor de transmissão, me parece que tem relação com esse tema. Então, nós estamos agora num momento que tem criança com má formação encefálica, decorrente de mosquito. Isso é problema medieval. É problema de uns 700 anos atrás, pré-estado feudal. Então, tudo começa com uma decisão. Ontem eu estava em vários eventos, né? Ontem eu não posso falar muito porque eu já estou sob confidencialidade de justiça. A Nancy fez a gentileza de espalhar isso. Não coloquem, não vou declarar nada, tá? Mas vejam, eu acho que uma maneira de nós avançarmos é com assembleísmo, tipo esse, com utilidade, qualificado, para realmente se comprometer a debater primeiro o problema. Para nós resolvermos os problemas, nós temos que declarar a existência deles. Não vamos tapar o sol com a peneira, tem problemas. O segundo momento vamos usar a cabeça para resolvê-los. E isso todos nós temos condições. A capacidade técnica está aqui num ambiente como esse. Vocês vão ver ao final. E aí, uma situação como essa, né? A dominialidade do ato administrativo da licença ambiental decorrente do Estado de Minas, porém o impacto está lá no Mar do Espírito Santo. Obviamente que houveram equívocos e se fala muito em flexibilização de licenças, avaliação ambiental integrada. Na verdade, apesar da expressão licença ambiental, nós temos licença por emissão. Os efeitos cumulativos e sinérgicos que foram citados aqui, né, nunca são analisados e por aí vai. O resultado funesto é isso aqui. Talvez o ato misericordioso foi que a morte foi rápida. Há uma morte por atropelamento, né? Atropelamento numa camada de lama. Bom, e aqui em Porto Alegre, né, aí depois se pergunta, isso daqui é o conduto Álvaro Chaves. Nesse momento, quando ele estourou, estava 4 anos inaugurado. Ora, como é que uma obra de concreto, 4 anos depois de inaugurado, estoura? Quando nós temos um conduto na Assis Brasil que tem mais de 50 anos. Obviamente que houveram equívocos. Obviamente, né? Então, nós temos situações quando chove, estoura as coisas. Quando dá seca, já tem uma previsão de mais de 600 milhões de reais em prejuízo decorrente, por exemplo, do mau manejo de águas aqui no Rio Grande do Sul. E, algumas vezes, nós temos situações como essa. Isso é o Rio dos Sinos, em 2005, com toneladas, 90 toneladas aproximadamente, né? E tudo isso vai para o nosso dilema da gestão de recursos hídricos. Basicamente, 3 coisas. Uso, proteção contra os recursos hídricos e proteção dos recursos hídricos, né? Então, se eu tratar aqui da proteção contra os recursos hídricos, é o caso da drenagem, é o caso das inundações. É isso que a gente vai bater um pouco aqui. E aí as cenas são exatamente essas, né? Situações aí como essas que se repetem 1, 2, 3 vezes. E aí vem as explicações. Explicações como mudança climática. Pena que a nuvem não tem CPF. Inclusive eu já vi outra pérola, né? Falta de manutenção é igual a sabotagem. Também eu não tenho o CPF do sabotador. Eu não tenho. Isso é uma opção, é uma alocação orçamentária. É uma alocação orçamentária. E isso, a sociedade, nós mais ainda, temos sim que cobrar. Temos sim que cobrar, e todos nós temos que sair fortalecidos e orgulhosos de sermos engenheiros e nos fazermos representar nesses ambientes. O dilema é que uma das bandeiras muito caras ao Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul e vários outros sindicatos é que, por exemplo, um tribunal de justiça, nós temos com formação como advogado, como sendo o seu representante máximo. Um hospital, um médico. Agora, porque órgãos de engenharias públicas, muitas vezes, apesar de todo o arranjo político, vêm pessoas sem a formação adequada para exercer a função, até para ser cobrado. Eu acho que isso é uma bandeira permanente de trabalho que deve ser, sim, valorizada, até porque, em caso de problema, será responsabilizado. E aí eu invoco o Código de Ética
do engenheiro. O Código de Ética diz: nós projetamos coisas para a incolumidade dos bens, das pessoas e dos serviços. Incolumidade é isenção de perigos. Mais ainda, aquela resolução do CONFED, se eu não me engano, é a 95 de 2012, que ela foi gerada, a gênese dessa resolução, naquela noite em Teresópolis, no Rio de Janeiro, que 800 pessoas tiveram sua vida ceifada. Essa resolução declara um dos princípios, também muito caros para a gente, o princípio do risco social. Obras de engenharia que colocam em risco um grande número de pessoas. Então, esse tipo de momento e os fatos que nos cercam fazem com que nós todos tenhamos, sim, muito mais responsabilidade e proatividade no funcionamento da sociedade como um todo. Aqui são exemplos, né? Aí a fotografia da vaca emblemática lá no poste, né? Essa foto é minha, mas circulou o planeta Terra, né? Parece um conto gauchesco. Aqui a cidade de Uruguaiana também, debaixo d'água aí. E vejam uma das coisas que a engenheira Daniela do DEP colocou. Água, esgoto, a coleta de resíduos, a drenagem pluvial, vem a reboque do parcelamento do uso do solo urbano. Uma decisão como essa, programa Minha Casa Minha Vida. Casas de boa qualidade que deveriam ser utilizadas para retirar pessoas da zona de fraqueza social. Excelente, merece nosso aplauso, vamos trabalhar. Pena que aconteceu isso em 2010, 11, 12, 13, 14, 15. Isso é aqui na região metropolitana, e tem outras fotos também. Isso já está judicializado, devidamente judicializado. E isso aqui é a marca aí, ou melhor, a prova viva, ou melhor, a prova morta, né? Isso daí é jogar dinheiro público fora. Muito bem, aqui os exemplos que nos cercam, né? Imagem de defesa civil. Senso comum das pessoas. Queremos soluções de engenharia que resolvam, não existe desígnio divino. Eu lembro que a enchente de 41 em Porto Alegre levou quase 30 anos, as obras do sistema de proteção de toda a região metropolitana foi entregue em 70, operacionalizado pelo DNOS, que deixou de existir em 1990, sendo o serviço municipalizado. E, obviamente, com suas carências na operação e manutenção por parte dos municípios. Veja, não é nenhuma crítica aos colegas engenheiros que trabalham e fazem das tripas o coração. A gente é testemunha aí do esforço de vários. É apenas um comentário, uma reflexão no ambiente político que nos cerca e que impede, inclusive, a nós de praticarmos as técnicas que são ensinadas no âmbito das faculdades. Isso é patente. Esse conhecimento, não existe desígnio divino, não existe apontar o dedo, não existe solução mágica. Se levou vários anos, para mais de 30 anos, para o sistema de proteção contra inundações de Porto Alegre ser trabalhado, eu identifico que o PISA, Programa Integrado Socioambiental da cidade de Porto Alegre, começou a ser discutido na década de 70. Veio a ser inaugurado no ano passado. Então, veja que tem um tempo de maturação, tem um tempo de reflexão, tem um tempo de apropriação por parte da população. Tudo isso leva tempo e é ser construído. E nós devemos, sim, se manifestar. E eu faço essa diferença entre um senso comum e um senso crítico. Então, nós, engenheiros, devemos, sim, ter um senso crítico. E uma vez e voz como as nossas entidades, né? Como o SENGE, o CREA, a Sociedade de Engenharia, etc, etc, etc. Né? Mas todo esse senso crítico chega a uma conclusão. Então, por dever de ofício, todos nós temos que chegar, sim, a conclusões. E as conclusões não podem ser baseadas em perder a oportunidade de mercado. A gente vai ganhar muita oportunidade de mercado se a gente fizer o certo. Só por isso. Muito bem. E aí, chuva, é o Ninho. Não importa se é o Ninho, Laninha, o Homem da Madrugada, a Terezinha. Não vamos brigar pela semântica. Está sendo anunciado desde quase um ano que esse ano seria muito chuvoso. Excelente. Então, só que eu não controlo a chuva. Se nós pegarmos aqui a bacia do Guaíba, toda a bacia do Guaíba vem para cá. Aí o que acontece? Se eu pegar o Guaíba ali, por exemplo, a bacia dos Sinos, vou dar um exemplo aqui, o que acontece? Choveu, está o rio aí vai inundando, isso se chama planície de inundação.
Aí, por opção, está ali a diferença, né? O que é uma planície de inundação. A natureza, nos seus milhares de anos. Quer dizer, quando chove e o rio sobe, esse funcionamento tem milhares, milhões de anos. Não tem nenhum desastre natural naquele movimento. E a natureza é tão sábia que coloca aí um monte de flora e fauna apropriada para aquele ambiente pantanoso. Muito bem. Então, chover e água ir para o lado, não tem problema. O que é que eu enxergo aqui no Rio Grande do Sul, em vários estados brasileiros, quando chove? Reintegração de posse. A água está buscando o seu espaço. Simplesmente isso. Simplesmente isso. E aí tem funções ecológicas, começamos a usar, está ali as barragens, né, estão em voga, às vezes elas se rompem, temos diques de proteção, vocês viram que às vezes eles são sabotados, e a consequência disso tudo, quando pifa, é inundação. Muito bem, está ali o resultado. Essa é uma imagem de satélite, isso é trabalho acadêmico da URGS, usando sinos como estudo de caso, mas que pode ser citado para todos, né? Aqui o que interessa são esses dados. Isso não é dado de modelo matemático, é de imagem de satélite. No ano normal, a planície de inundação, a área molhada dá 15 quilômetros, quando chove, aqui não era El Ninho, era um período de chuva. Foi a quase 100 a 10 vezes mais a área molhada. Muito bem. Então, olha que interessante, o agravamento das cheias periódicas no Rio Grande do Sul tem relação direta, falta 5 minutos. Ah, me roubaram. Não, eu não vou falar 5 minutos. Quem quiser ir, pode ir. Vou falar o meu recado. Aí vocês imaginem a Lagoa dos Patos. Está ventando no vento norte e no vento sul ali, ó, predominantemente. Todos dois alinhados com o eixo da lagoa. Quando está no sentido da Lagoa do Casamento lá para Rio Grande, eu empurro a massa d'água para lá. Se vier de Rio Grande para cá, aqui no final, aqui é Itapuã, ó, fica uma barragem de água. Então, o Guaíba não sai, os Sinos não sai, o Gravataí não sai. Inunda tudo. Mas eu não controlo a chuva e eu não controlo o vento. Às vezes tem uns aí que dizem que controlam, né? Que fazem alguns trabalhos, aí eu não sei bem, mas vai além da engenharia. Eu não tenho esse tipo de pós-graduação, tá? Um dia eu vou me especializar nisso também. E aí forma, veja, conhecimento já bastante antigo da influência do vento na formação desses processos, também conhecido por todos. E aí está chovendo, aí nós temos a saída ali do delta do Jacuí. Quando vem muita chuva aqui pelo Jacuí, obviamente que os Sinos e o Gravataí ficam represados. Aí está o exemplo, essa área azulada, um dia de chuva, eu acho que todos que passaram ali pela 448 recentemente, passaram pela ponte da 448, né? Ela virou uma ponte no meio de água de um lado e de outro. Muito bem. E aqui nós temos também já coisas antigas refletindo isso. Olha que interessante, derivado da Agência Nacional de Águas. Isso foi feito a partir de 2012, tem todos os trechos de rio do país. Aqui o Rio Grande do Sul, já está dito aí. E aqui os Sinos e o Gravataí, classificação da Agência Nacional de Águas. Muito bem. O que é que significa alta? O que é que significa o alto? O que é que significa o alto? O que é que significa o alto? Significa que ocorrem cheias a cada 5 anos. Ora, mas se ela ocorreu em 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 5 vezes por ano, como é que eu classifico? Catástrofe? Desastre natural? Acima da régua? Abaixo ou acima de qualquer comparação? Realmente é catastrófico. Ora, e alto também é classificado como alto risco de dano à pessoa humana, à vida, e aos serviços essenciais, por exemplo, os serviços de infraestrutura. Juntando tudinho, aqui tem uma definição técnica de planície de inundação, e agora eu vou mostrar para vocês um trabalho que eu descobri ontem, que enchente não é recursos hídricos. Eu já vou chegar nisso em 1 minuto. Aqui, no dia 22 de julho desse ano, essa linha roxinha é um avião, e aqui é um estudo técnico, onde o azulzinho está dizendo onde chove. Tá? Eu vou mostrar fotografias agora que comprovam isso, a partir de Santo Antônio da Patrulha até Canoas. Muito bem, isso é lá perto de Santo Antônio da Patrulha, o Rio dos Sinos é só isso. Vamos descendo, olha a planície de inundação. Deixa eu voltar ali, ó. O Rio dos Sinos está aqui no cantinho, tudo isso inundado. Ali está o Rio dos Sinos, perto de Novo Hamburgo, estamos descendo.
essa casinha aqui, esse pontinho branco me chamou a atenção aqui, ó. Esse pontinho branco aqui é isso aqui. Isso agora, no meio desse ano. E agora, descendo, descendo, descendo. Então, aqui nós temos o Rio dos Sinos, Nova Santa Rita, BR-448, aqui Canoas e Esteio. Aqui, todos conhecem, estão se localizando a Tabaí e Canoas. Muito bem. Política pública. Agora vem onde eu queria chegar. Recomendo que vocês fiquem. Não vão embora ainda. O melhor é no final da novela, né? O melhor é sempre... No último segundo, o bandido aparece, né? E conquista a festa. Tudo isso é uma construção social. Então, tudo que dê a participação democrática da sociedade, nós temos que valorizar. Coloque os argumentos. Vá em praça pública e coloque a sua retórica para fora. E que vença os argumentos. E a gente, enquanto sociedade de engenharia, enquanto sindicato de engenharia, enquanto grupamento de engenharia, não podemos nos omitir. De jeito nenhum. E aí eu, novamente, parabenizo iniciativas tão relevantes como essa do SENGE. Me orgulha muito fazer parte também do grupo que tenta organizar essas atividades aqui no nível do Estado. Bom, então vejam, um planejamento técnico. A hidrologia é igual em qualquer lugar do planeta Terra. Na Europa, na Ásia ou na Bahia. Tudo igual. Ah, vamos trazer... Santo de casa não faz milagre. Vamos trazer o consultor blim, blim, blim. Veio direto de Marte. Muito bem. Aí acontece o seguinte. Não, na Holanda tem tal coisa. Mas a prefeitura de Utrecht, na Holanda, que eu conheço, ou de Delft, na Holanda, a condição política, administrativa, financeira, o organograma da prefeitura não é igual à condição da prefeitura de Alvorada ou de Esteio. Logo, qual é a boa solução técnica? É a que funciona. Mas é a que funciona nesse contexto institucional. Aqui está o nosso trabalho enquanto engenheiro, que se insere no meio de uma situação. Situação essa que tem lobby, interesse financeiro, interesses ocultos. O que é dito é a parte clara, mas o que derruba os projetos é o que não é dito. E nós temos que saber o que é que nos interessa como engenheiros e engenheiras. A engenharia que dá resultado. E me impressiona muito hoje o profundo desinteresse público nos resultados. Foi o que eu vi ontem, em um segundo eu relato. E isso eu chamaria de planejamento público, que é composto de um componente técnico, no nosso caso, na nossa linha de atribuição, exatamente isso, e esse situacional. E todo o saneamento e a drenagem pública se inserem exatamente nesse contexto. Muito bem. Isso foi daquela noite que 800 pessoas, é uma releitura do ciclo hidrológico. 800 pessoas foram embora exatamente por esse ciclo aí, lá em Petrópolis. E outro passatempo é colecionar cartoon, né? Cartoons como esse. Uma figura vale 1000 palavras. Construído democraticamente no ambiente do Comitê da Bacia dos Sinos, o Comitê dos Sinos, depois de quase 2 anos de trabalho, fez uma deliberação dizendo o seguinte: a natureza nos diz, quando chove, inunda até aqui. Só disse isso. Só dissemos isso. Eu represento o SENGE no Comitê da Bacia dos Sinos. E naquele ambiente institucional, que tem mais de 34 instituições, como Fiergues, a Emater, universidades e tudo mais, altamente representativas, foi construído num período de 2 anos. E houve uma deliberação. E descobri ontem, no Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Sul, numa reunião aqui no Palácio do Governo, que enchente não é tema de recursos hídricos. Inclusive, fui questionado com relação aos meus conceitos. Aí eu pedi explicação. Por favor, me explique. O senhor não está entendendo. Não, não entendo. Me explique. Continuo sem explicação até agora. Mas o problema já não é nosso, né? Já está devidamente judicializado. E aqui nós temos, veja, todo o ambiente da bacia, e nós temos aqui um município, Canoas, Esteio, tem todos eles. Vou citar o exemplo de Canoas, pois Canoas está no exutório da bacia. Acho que todos os engenheiros e engenheiras fizeram a cadeira de hidrologia.
Em geral, o estudante lá no ambiente nosso, de 20 anos, fazem essa cadeira. E entendem, pasmem, entendem, com 20 anos entendem. É muito difícil de explicar. Olha que interessante. Então nós temos a figura do município, está ali a BR-448, está ali a planície de inundação dos Sinos, lembrando, a saída aqui é o caminho da água. Aqui é o Matias Velho. E a proposta, por exemplo, do município de Canoas, já inclusive com alteração do plano diretor, é impermeabilizar aquela área. Está exatamente no seu direito. Ninguém está usurpando o direito de município nenhum de legislar sobre o seu uso do solo. Só que a decisão do município, de um município, afeta os outros municípios. Porque a pergunta técnica, que até agora ninguém conseguiu explicar, só me disseram, não, quem fez isso foi uma sumidade. Pena que a sumidade nunca veio para o debate. A sumidade sumiu. Nunca veio. Nunca veio. Eu não sei. Mas aí que beleza. Aí o que acontece? Primeiro, a água que viria para cá, vai para onde? Vai para onde? Porque se chover, o Jacuí está alto. Se der um vento sul, a lagoa lá não deixa sair. E agora? A água que viria para cá, vai para onde? Vocês viram que tem água. Eu não sei, é muito complexo. Vamos estudar mais. Ali também, na carona, o município de Esteio também. Alterando o plano diretor e impondo custos, né? Quanto é que custa tudo isso? Entra em choque o desenvolvimento. Entra em choque o desenvolvimento. Mas desenvolvimento do quê? Que desenvolvimento a gente está falando? Nós fizemos uma avaliação econômica do custo da Defesa Civil para o município de São Leopoldo. O custo direto operacionalizado num evento chuvoso, 12 milhões. O custo indireto totaliza 50 milhões. Um evento chuvoso no município, 50 milhões. Ora, se eu tenho 10 municípios gaúchos, é variável. Mas, frouxo, cada evento chuvoso custa ao estado do Rio Grande do Sul, ou melhor, a todos nós, R$500 milhão. Quem paga a conta? Quem paga a conta? E a decisão começa com um má parcelamento do uso do solo. Olha, a única coisa que foi dito lá é, quando chove, inunda até aqui. Só dissemos isso. Ninguém está impondo decisão. O que é que querem fazer? Façam. É muito interessante, pois a própria Prefeitura de Canoas, em 1965, ou seja, 50 anos atrás, tinha uma lei ordinária municipal que foi revogada, cujo texto de lei era proibido lotear a várzea do Gravataí dos Sinos. A lei foi revogada. Numa das explicações foi, o senhor não entende da dinâmica social. Eu disse, não, de jeito nenhum, não me atreva tanto, mas eu entendo da dinâmica do rio. Pena que eu entendo da dinâmica do rio. Contra fatos, não existem argumentos. Muito bem. Aqui estão as proposições, já de aterro, né, com estrangulamento da seção hidráulica somente para a saída daquele volume de água de Santo Antônio da Patrulha, cuja única saída é essa. E aqui já a proposição do plano diretor com zonas e bairros e macrozoneamentos. Aqui já o de Esteio. Tá? E interessante, se nós pegarmos, não precisa alterar lei nenhuma, resolução 237 do CONAMA, do licenciamento de atividades ambientais, que diz, quando os condicionantes da licença ambiental não são obedecidos, pode-se cassar a licença. Esse, se eu não me engano, é um artigo 19. Olha que interessante, a área de influência do empreendimento. A área de influência está aqui, a BR-448, está aqui, assinado por 15 profissionais, e ela declara, a zona de passagem de cheias, preferencialmente deve permanecer, olha que definição bacana, zona de passagem de cheias, deve preferencialmente permanecer livre de obstáculo ao escoamento. Quando eu aterro e construo, isso facilita o escoamento? Se alguém me disser que sim, eu reprovo na cadeira de hidrologia, tá? Não reprovados. Muito bem. Aqui nós temos já um conceito antigo, já do município ali de São Leopoldo, né? Quase que uma cunha hidráulica, mas está lá e o município de São Leopoldo e Novo Hamburgo consolidados ali. Muito bem. O que acontece? Colocamos o dique, primeira coisa, esse volume de água vem para o outro lado. Depois disso, a cidade se desenvolve, depois e se impermeabiliza, depois disso, eu preciso de bombeamentos, né, bombas hidráulicas para tirar o que fica desse lado para jogar do outro lado.
O dique é para impedir que a água do outro lado entre dentro da cidade. Essa é a guerra do rochedo contra o mar. Quanto é que custa isso? Quanto é que custa isso? Ali as casas de bombas de São Leopoldo, nada, muito pouco. São Leopoldo e Novo Hamburgo, eu tenho que tirar uma vazão de 77.570 litros por segundo, e o custo da operação e manutenção, ou melhor, aí foi o prejuízo da última cheia, deu 15 milhões, mas agora a falta de eficiência na casa de bombas está totalizando 6 milhões por ano. Por quê? Porque cada evento chuvoso é isso que acontece nos filtros da casa de bombas. Isso é fotografia real, local. Ah, popular. Outra pérola. Mudança climática. Outra pérola. Falta de manutenção ou sabotagem. Outra pérola. Falta de educação da população. Qual é o CPF da falta de educação da população? Tudo isso são adjetivos que indicam fuga da responsabilidade. Aqui, enfim, estudos, contribuição de mais-valia, tem várias coisas aí que a gente vem trabalhando, né? Tira ou não tira o muro da Mauá, o prejuízo, se repetisse, se tivesse 100, daria 11 bilhões e meio para a cidade de Porto Alegre, né? Vou pular isso, e agora aqui o exemplo disso aí sendo colocado. Área de interesse social, não estou vendo nenhuma casa, lá no meio da planície de inundação, aterrado e ocupando. Vou acabar, tempo esgotado. Tá? Vou acabar daqui a 2 horas. Tá, então, não, eu vou acabar, eu juro que vou acabar. Vou dar uns pulos aqui, o fim está próximo. E hoje, então, nós temos 2 problemas, só citando isso como exemplo, né? Essa ocupação indevida que vai acarretar prejuízo para todos os demais e, obviamente, a manutenção aqui funcionando, né? Então, isso é mandatório, porque uma situação como essa, ela é uma situação de indignidade associada, é uma situação que começa com a falta da drenagem, mas falta água, falta energia, as pessoas têm sua mobilidade comprometida, inclusive todo o setor de atividade econômica não pode trabalhar, é parte do custo do Brasil. Entretanto, essa aqui, ó, programa Minha Casa Minha Vida, Caixa Econômica Federal também. A localização dela é no final da Bento, ali próxima ao Carrefour, aqui na cidade de Porto Alegre. Eu tenho um ambiente como esse, e essa senhora, 94 anos, oriunda do Morro da Cruz, ela disse para mim: estou contente, posso morrer, tenho minha casinha. Foi a satisfação que dá. Essa é uma situação bem diferente, e a nossa engenharia tem que trabalhar para isso. A engenharia de todos nós, tá? Então vamos lutar cada vez mais para conseguir isso para as pessoas. É para isso que a gente estuda e tem que se orgulhar muito disso, todas as engenharias. E aí, finalmente, o resumo da ópera, né? Dignidade da pessoa humana, são um conjunto de artigos aí da Constituição, independente do arranjo jurídico. Independente do arranjo jurídico. Obrigado, Mário. Independente disso, é bom senso. Isso vai para a política urbana, artigo 182, isso vai para o Estatuto da Cidade, e aí a gente vê o total descompasso da natureza dos problemas que enfrentamos com as necessidades. As funções urbanísticas, físicas, de engenharia, como habitação, regularização fundiária, saneamento e mobilidade, está tudo interligado e nada faz sentido. As funções de cidadania são essas aqui, e as funções de gestão, que é a capacidade do organograma funcional do município atender isso. E muitas vezes isso é inexistente, muitas vezes o orçamento não existe e por aí vai. Eu vou dar uns pulos e vou para o final, e aí eu só coloco que uma inundação como sofrida, e eu tive no Palácio do Governo na hora lá do decreto esse ano, e a fisionomia do governador era de impotência. Total impotência perante a situação grave que se abateu no estado do Rio Grande do Sul perante chuvas, né? Na verdade, impotência para todos. E uma situação como essa, isso é o efeito, não é a causa. Sempre vão existir causas físicas ou incontroláveis, como o vento, a chuva, a falta de educação, e nós temos que nos adaptar. E existe engenharia com medidas adaptativas, existe sim. E temos causas sociais controláveis, como as decisões de parcelamento do uso do solo, as decisões de alocação orçamentária. Vamos responsabilizar quem de direito para que as coisas tenham efetividade. E aí eu vou dar os pulos finais. O que existe é a Defesa Civil trabalhando muito intensamente no pé da jaca, e a proposta é que a gente trabalhe com prevenção, prevenir. O plano da bacia, eu descobri que zoneamento de áreas inundáveis não é parte mais de recursos hídricos. Apesar de estar em todos os planos de bacia do estado do Rio Grande do Sul, não fazem parte mais. Porque eu descobri ontem, dito pela boca do diretor
do Departamento de Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Sul, que enchente não é parte de recursos hídricos. E aí entra a posição do Comitê Sinos, da gente usar aí de um rol de atividades compromissado com resultados. Muito bem. Fato esse que foi notado pela Caixa Econômica Federal, com a anuência do Ministério Público Federal e Estadual, condicionando a concessão de programas Minha Casa Minha Vida à localização dele dentro ou fora da planície de inundação. Já foi assinado, foi em Brasília e voltou. Aqui no Estado ainda não conseguiu ter eco. Ano que vem, a campanha da fraternidade, o tema, né, maravilhoso, é saneamento. É a 4ª campanha ecumênica em mais de 50 anos, é a primeira campanha ecumênica internacional, quer dizer, de todas as religiões. E ela tem vinculação com várias outras campanhas ecumênicas, inclusive de água, dignidade da pessoa humana, saúde, etc., etc. Né? Analogia final, e com isso eu encerro, é que a drenagem, né? A drenagem que a gente vê no dilúvio, a drenagem que a gente vê no Arroio Cavalhado, no Arroio da Areia, no Arroio Feitoria, enfim, em vários arroios por aí, é como se eu tivesse uma unha encravada, uma dor de cabeça, e vou no médico, a primeira amostra é a amostra do meu sangue como elemento indicador da saúde do corpo. Tem locais por aí que dizem que o grau de desenvolvimento de uma sociedade se reflete na água. Ora, então, se a gente olha as nossas águas urbanas aqui, a gente está vendo que estamos bem atrasados. Dito isso, eu encerro a minha fala agradecendo agradecendo a paciência de vocês, parabenizando na figura do nosso presidente ali do SENGE a iniciativa de um evento. Não vejo nada melhor para festejar um Dia do Engenheiro, que é amanhã, do que um evento dessa natureza. Muito obrigado e parabéns a todos os engenheiros e engenheiras. Eu gostaria de dizer assim, a questão emblemática aqui da 448. A 448 é uma rodovia desejada, uma alternativa à BR-116, sem dúvida. Existiam vários estudos de uma rodovia subindo à direita, já com trechos inteiros passíveis de serem construídos, uma proposta existente, tecnicamente e ambientalmente adequada, e foi optado justamente por uma rodovia no meio da várzea. Na época da audiência pública, eu lembro bem, parecia uma inauguração de obra. E aí todos os poderes estavam unidos, porque a necessidade de ter uma rodovia imperiosa. Agora, já se sabia de antemão que, ao construir ali uma rodovia, a gente estava criando um dique. Só que não concebido como um dique, e mais, com uma pressão, já se sabia, inclusive, da compra de áreas anteriores, porque a valorização é do dia para a noite. Então, isso só como um exemplo, mas o que a gente observa, tá? E eu trabalhei muito com parcelamento do uso do solo, né, é que as pessoas, quando veem, na época que não tem o problema de cheia, está tudo seco, está tudo seco. Se entra, inclusive, junto ao poder público, ao judiciário, inclusive, e eu ouvi um despacho de um juiz dizendo, mas aqui está tudo seco, pode construir. Um ano depois, isso no município, outro município da região, estava lá alagado tudo. Então, assim, nós estamos aqui com um adiantado da hora, mas, assim, Bulhões, tem algumas questões, assim, nós perdemos o órgão o DNOS, tá? Nunca ninguém tomou o lugar, nem o Estado, nem o município, enfim, tivemos obras inconclusas, não mantidas, tinha um plano anterior de ter muito mais diques ao longo dos sinos, que eu acho que nós, como técnicos, conseguimos reverter, dizendo que nós temos outras áreas para ocupar. Não existe a integração entre a micro e a macro drenagem. Nós temos a questão do resíduo chegando, nós temos a questão do esgoto, que acaba também sendo um vazio, não é do órgão de saneamento a chegada do esgoto, não é do município, porque aí é do órgão de saneamento. Então, nós temos sobreposições e vácuos importantíssimos, né? Sob o ponto de vista da engenharia, temos inúmeras soluções. A questão é
esse tapado que se coloca e não quer se constatar a realidade. Então, mais uma vez, eu parabenizo por teres trazido aqui à tona uma série de coisas, e no sentido, eu não sei se tem alguma questão, né? E vou só passar para os teus pontos finais aqui. Esse exemplo, né, da 448. Veja, primeira discussão, o traçado geométrico. Muito bem, por um conjunto de razões foi ali. Qualquer um de nós que vai em férias para Santa Catarina, depois do túnel, deve ter uns 5 quilômetros de um trecho da BR-101, sou Pilotis. Quando eu cruzo o rio Araranguá, já em Santa Catarina, em direção a Floripa, tem um longo trecho, que era no chão, passou Pilotis. Por quê? A água passa por baixo. Já que houve a opção, vamos construir. Ah, é mais caro. Mas é mais caro para quem? Custa quanto o prejuízo da inundação? Eu não tenho que fazer uma análise de perdas e ganhos? Porque está custando muito caro a ineficiência. A ineficiência está fazendo com que, por exemplo, a refinaria Alberto Pasqualini parar uma refinaria de petróleo. Esse ano teve 3 dias de paralisação da BR distribuidora por conta de chuva. Então, ou a gente encara isso e vai resolver, porque senão o fórum aqui de Porto Alegre paralisou 10 dias. Talvez agora se resolva. Talvez agora se resolva. Então, eu acho que, sim, requer discussão, mas nós, enquanto engenheiros, nós somos, sim, entes políticos, até porque, se você puxar mais um pouco essa corda, então a gente observa, por exemplo, Lava Jato. Lava Jato, Lava Jatão, Lava Jatinho. Em alguns momentos, é uma relação prostituída da engenharia com o poder político, se prestando aí a práticas muito ruins. E eu sei que isso também é uma bandeira de todos os órgãos aí de engenharia, e é, sim, responsabilidade nossa ir para cima. Então, solução técnica existe, o que não existe, eu enfatizo isso, é um ambiente político em condições de se impor, de nós nos impormos, né? Então, essa construção é diária, a participação democrática é direta, o assembleísmo qualificado, porque se é um assembleísmo só para chamar dogmas do que é certo ou que é errado, ele se torna inútil. Já passamos disso. Então, agora a gente tem que ir para as ações. E com isso eu encerro minha fala, incitando os engenheiros, novamente parabenizando com brilhantismo. Eu sou engenheiro, convivo com engenheiros, meus 3 filhos, infelizmente, eu até digo em tom de brincadeira, não sei que mal eu fiz, também são engenheiros, né? Então, com isso a gente se alegra muito de estar festejando o Dia do Engenheiro, trabalhando e com temas, e debatendo temas como esse. É momento de alegria para quem está aqui e para quem nos assiste. Muito obrigado mais uma vez. Em nome do Sindicato dos Engenheiros e dos patrocinadores e apoiadores deste evento, nós agradecemos ao nosso palestrante Carlos André, a nossa mediadora Nancy Junho. Eu convido agora o gerente de apoio e qualificação do SENGE, integrante da comissão organizadora do seminário, para passar uma lembrança à nossa mediadora deste painel de encerramento do seminário, Nancy Junho.